Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, forças sobrenaturais que uma vez caminharam pela terra ao lado dos homens estão se preparando para retornar. O que estou prestes a revelar não é uma teoria conspiratória ou uma especulação teológica, é uma realidade bíblica profética que se desenrola diante de nossos olhos nestes últimos dias. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que você está prestes a descobrir mudará para sempre sua compreensão sobre os tempos em que vivemos. Há 6.000 anos, algo extraordinário e terrível aconteceu nos céus. Uma rebelião que abalou os fundamentos da criação divina e estabeleceu o cenário para tudo o que vemos acontecer hoje em nosso mundo. Esta não é apenas uma lição de história antiga, é a chave para compreender por que nossa geração está testemunhando eventos sem precedentes, porque a humanidade parece estar se dirigindo para um abismo moral e espiritual, e porque Jesus Cristo advertiu especificamente que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Vamos começar nossa jornada no livro de Gênesis capítulo 6 versículos 1 a 4, onde encontramos uma das passagens mais misteriosas e perturbadoras de toda a Escritura Sagrada. Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, registrou para nós: aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Quem eram estes filhos de Deus que desceram e tomaram as filhas dos homens? Por séculos, estudiosos da palavra têm debatido esta questão, mas quando examinamos o texto original em hebraico e comparamos com outras passagens das Escrituras, a verdade se torna cristalina. O termo filhos de Deus, Benei Elohim em hebraico, é usado consistentemente no Antigo Testamento para se referir a seres angelicais, nunca descendentes de Sete como alguns erroneamente ensinam. No livro de Jó capítulo 1 versículo 6, lemos: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui, claramente, os filhos de Deus são anjos que se apresentam diante do trono celestial. Novamente em Jó capítulo 38 versículos 4 a 7, quando Deus responde a Jó do meio do redemoinho, ele declara: onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Estes filhos de Deus eram anjos que testemunharam a criação do mundo, que cantaram de alegria quando Deus estabeleceu os fundamentos da terra. Mas algo terrível aconteceu. Um grupo destes seres celestiais, movidos pela luxúria e rebelião, abandonaram sua habitação própria nos céus e desceram para contaminar a raça humana. O apóstolo Judas, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, confirma esta verdade assombrosa em sua epístola, versículo 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo do grande dia. E no versículo 7, ele conecta diretamente este evento com a corrupção sexual, assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Pedro, o apóstolo a quem Jesus entregou as chaves do reino, também confirma esta realidade em 2 Pedro capítulo 2 versículos 4 e 5, porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Irmãos e irmãs, compreendam a magnitude do que estamos revelando aqui. Estes anjos rebeldes não apenas pecaram, eles corromperam a genética humana. Eles se uniram com mulheres e geraram uma raça híbrida, os Nefilim, que a Bíblia chama de gigantes. Estes não eram simplesmente homens altos, eram aberrações genéticas, seres de força sobrenatural que dominaram e aterrorizaram a humanidade. Agora, pergunto-lhe, por que Deus enviou o dilúvio para destruir toda a vida na terra, exceto Noé e sua família? A resposta está em Gênesis capítulo 6 versículo 9, esta é a genealogia de Noé.
Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. A palavra perfeito aqui, no original hebraico tamim, não se refere apenas à integridade moral, refere-se à pureza genética. Noé e sua família eram os únicos que mantinham o DNA humano puro, não contaminado pela hibridização angelical. O dilúvio foi, portanto, um ato de misericórdia divina para preservar a humanidade e garantir que o Messias prometido pudesse nascer de uma linhagem humana pura, cumprindo a promessa feita no Éden de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Mas aqui está a verdade que fará seus cabelos se arrepiarem. Os Nefilim não foram completamente exterminados pelo dilúvio. Gênesis capítulo 6 versículo 4 nos diz claramente: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois. A palavra depois indica que estes seres reapareceram após o dilúvio. Como isso foi possível? A resposta está nas esposas dos filhos de Noé. Embora Noé fosse geneticamente puro, aparentemente algumas das esposas carregavam genes recessivos dos Nefilim, que se manifestaram nas gerações seguintes. É por isso que encontramos gigantes novamente na terra prometida quando os israelitas chegaram para possuí-la. No livro de Números capítulo 13 versículos 32 e 33, os espias enviados para reconhecer a terra relataram, e infamaram a terra que tinham espiado diante dos filhos de Israel, dizendo: a terra, pela qual passamos a espiá-la, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Golias de Gate, que Davi enfrentou, era um descendente destes Nefilim antediluvianos. 1 Samuel capítulo 17 versículo 4 nos diz: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 covados e 1 palmo. Isso equivale a aproximadamente 2 metros e 90 centímetros de altura, com uma estrutura física sobrenatural. Mas por que estou contando tudo isso para você hoje? Porque Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, fez uma declaração profética que deve nos arrepiar até a medula dos ossos. Em Mateus capítulo 24 versículo 37, ele disse: e, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amados, nós estamos vivendo os dias de Noé. Os mesmos espíritos malignos que corromperam a humanidade antes do dilúvio estão ativos novamente em nossos dias, preparando o palco para o retorno dos Nefilim nos últimos tempos. Observe o que está acontecendo em nosso mundo hoje. A manipulação genética nunca esteve tão avançada. Cientistas estão criando híbridos entre humanos e animais, alterando o DNA humano através de terapias genéticas experimentais, e se vangloriando de estar brincando de Deus com a criação. Não é coincidência que em nossa geração estamos vendo um interesse sem precedentes em vida extraterrestre, OVNIs, e contatos com seres de outros mundos. O que as pessoas chamam de alienígenas são, na verdade, manifestações destes mesmos espíritos malignos que se fizeram passar por filhos de Deus nos dias de Noé. Eles estão preparando a humanidade para aceitar uma grande decepção nos últimos dias, uma falsa explicação para eventos sobrenaturais que estão por vir. O apóstolo Paulo nos advertiu em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 9 a 12, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Esta operação do erro pode muito bem incluir a manifestação de falsos sinais e maravilhas através destes seres sobrenaturais se fazendo passar por salvadores da humanidade ou reveladoras de conhecimento superior. Mas há mais. O profeta Daniel, que recebeu revelações diretas do arcanjo Gabriel sobre os tempos do fim, registrou uma visão perturbadora sobre o último império mundial. Em Daniel capítulo 2 versículos 42 e 43, interpretando o sonho de Nabucodonosor, ele declara: e, como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. A expressão misturar-se-ão com semente humana é profundamente perturbadora. Quem são eles que se misturarão com a semente humana? No contexto profético de Daniel, parece apontar para uma corrupção genética nos últimos dias, semelhante ao que aconteceu nos dias de Noé. O livro de Enoque, embora não seja canônico,
era conhecido pelos escritores do Novo Testamento e fornece detalhes adicionais sobre estes eventos. Judas cita diretamente de Enoque em sua epístola, versículo 14, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Este livro descreve como os anjos caídos ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos, feitiçaria, fabricação de armas, cosméticos, e até mesmo manipulação genética. Hoje, vemos a humanidade mais uma vez obcecada com estes mesmos conhecimentos. A biotecnologia avançou a ponto de podermos criar vida artificial, modificar embriões humanos, e até mesmo ressuscitar espécies extintas. Companhias farmacêuticas estão desenvolvendo tratamentos que alteram permanentemente o código genético humano. Inteligência artificial está se tornando indistinguível da consciência humana. Não percebem que estamos sendo preparados para aceitar uma transformação fundamental da própria natureza humana? O apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, recebeu uma visão do tempo do fim onde viu criaturas bizarras emergindo da terra e do mar, liderando a humanidade para a adoração da besta. Em Apocalipse capítulo 9 versículos 7 a 10, ele descreve: E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e ferrões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Estes não são insetos literais, são criaturas híbridas, aberrações que combinam características humanas e animais. João está descrevendo seres que nossa mente do primeiro século não tinha vocabulário para explicar adequadamente. Amados, o plano para criar uma raça híbrida nunca foi abandonado. Satanás, o príncipe deste mundo, sabe que seu tempo é curto. Ele está preparando uma última tentativa de corromper a humanidade antes do retorno glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que ele faz isso? Porque ele sabe da promessa de Gênesis capítulo 3 versículo 15, onde Deus declarou: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Se Satanás conseguir corromper completamente a semente humana, ele acredita que pode impedir o cumprimento final desta promessa. Mas ele está enganado. Nosso Deus é soberano, e seus propósitos se cumprirão. Jesus Cristo já venceu na cruz do Calvário. Ele ressuscitou dentre os mortos e está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. E ele voltará em glória para estabelecer seu reino eterno. Entretanto, como Igreja de Cristo, precisamos estar alertas. Precisamos discernir os sinais dos tempos. Não podemos ser ingênuos diante dos esquemas do inimigo. Jesus nos advertiu em Mateus capítulo 24 versículos 24 e 25, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam os próprios eleitos. Eis que eu vô-lo tenho predito. A palavra grega traduzida como eleitos aqui é eclectos, referindo-se àqueles que foram escolhidos por Deus. Mesmo os crentes genuínos estarão em perigo de serem enganados pelos sinais sobrenaturais dos últimos dias. Por isso, Paulo nos exorta em Efésios capítulo 6 versículos 10 a 12, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Nossa luta não é contra governos humanos ou corporações terrenas, nossa luta é contra forças espirituais sobrenaturais que operam nos lugares celestiais. Estes são os mesmos principados e potestades que corromperam a humanidade nos dias de Noé, e eles estão ativos novamente hoje. Como devemos responder a esta realidade? Primeiro, devemos nos arrepender de nossos pecados e nos voltar completamente para Jesus Cristo. Apenas aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro estarão protegidos das decepções dos últimos dias. Segundo, devemos estudar diligentemente a palavra de Deus. Em Oséias capítulo 4 versículo 6, Deus declara: O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Não podemos nos dar ao luxo de ser ignorantes das escrituras proféticas. Terceiro, devemos orar sem cessar e vigiar, como Jesus nos ordenou em Marcos capítulo 13 versículo 33,
Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Quarto, devemos proclamar o Evangelho com urgência, porque o tempo está se esgotando. Muitas pessoas ainda não ouviram a verdade sobre Jesus Cristo e seu sacrifício expiatório na cruz. Amados, os anjos caídos estão retornando. O plano para criar uma raça híbrida está sendo executado diante de nossos olhos. Mas nós, como filhos de Deus, não precisamos temer. Nosso Redentor vive, e ele já venceu todas as forças do mal. Em Romanos capítulo 8 versículos 38 e 39, Paulo declara com confiança: porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nenhum anjo caído, nenhum nefilim, nenhum híbrido criado nos laboratórios do inimigo pode nos separar do amor de Cristo. Estamos seguros em suas mãos perfuradas pelos pregos, comprados com seu sangue precioso, selados com o Espírito Santo da promessa. O livro de Apocalipse capítulo 12 versículos 10 e 11 nos lembra: e ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Esta é nossa vitória, amados. O sangue do Cordeiro e a palavra de nosso testemunho. Não importa quão poderosos sejam os inimigos que enfrentamos, não importa quão sofisticadas sejam as decepções que nos apresentam, temos uma arma que nunca falha: o nome de Jesus Cristo. Portanto, mantenham-se firmes na fé. Não se deixem abalar pelas notícias perturbadoras, pelos avanços científicos questionáveis, ou pelas manifestações sobrenaturais que aumentarão nos próximos dias. Lembrem-se sempre das palavras de nosso Salvador em João capítulo 16 versículo 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, incluindo todos os principados e potestades que operam nele. Nossa esperança não está na ciência humana, na política, ou na diplomacia internacional. Nossa esperança está no retorno iminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estabelecerá seu reino de justiça e paz para todos sempre. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética que vivemos, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se em nosso canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. O tempo é curto, mas a colheita é grande. Sejamos fiéis até que ele venha. Maranata. Vem, Senhor Jesus.